para que juntos possamos refletir sobre a nossa doutrina. E quando a gente vem falar, parece que os temas que a gente vem falar são aqueles mais que a gente está também precisando exercitar. É uma oportunidade, cara, muito preciosa poder estar aqui hoje. Então, nós agradecemos a casa. Que nessa noite Jesus nos ilumine. O tema da noite, né, que o seu José me passou, é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5, ele tem esse título, mas aí depois ele tem um preâmbulo, e aí ele vai: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras, o homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro silício. É um capítulo bem grande. E aí depois tem umas frases no final. Então nós vamos falar dele de uma forma geral, mas vamos ler o preâmbulo dele, né? O que diz Jesus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, bem-aventurados os aflitos. A gente fica pensando, né? Depois o capítulo se desdobra naqueles subitens. O que será que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança aos aflitos? Será que todos nós aqui na Terra temos aflições? Temos, né? Todos nós temos. Tanto é que a frase é de Jesus: neste mundo tereis aflições. E a gente acabou de passar por um mês ali que a sociedade fala bastante, o mês de Setembro Amarelo, que trabalha sobre valorização da vida e traz, né, o mês de setembro traz aí à tona, né, algumas questões das pessoas que sofrem, incentivando essas pessoas a valorizarem a vida, nos incentivando também a ajudar as pessoas que precisam. E a gente fica pensando, a que ponto chegam as aflições? Que a pessoa entra num grau de depressão muitas vezes difícil de sair, algumas vezes até impossível, né? E o que será que ela fez, né? Para estar assim, ela mesmo se pergunta o que será que ela fez. E aí o capítulo 5 vem nos dizer que existem causas atuais para essas aflições. Às vezes a gente sai por aí, né, espalhando espinho, nessa encarnação mesmo. A gente vai colher aquilo que plantou. Outras vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa é sempre tão boa. Capítulo 5 também vem nos falar causas anteriores das aflições. E mais, o capítulo 5 vem nos dizer que a felicidade não é deste mundo. O que é a tal da felicidade, né? Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer ser feliz?
Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Que todos nós queremos ser felizes. Teve uma ocasião, né, que tem uma historinha do Chico, que disse que a professora deu uma comanda pedindo para eles escreverem o que eles gostariam de ser quando crescessem. E o Chico escreveu que ele queria ser feliz. A professora esperava que eles escrevessem que profissão que eles queriam ter, que é como normalmente as crianças escrevem, né? Quer ser dentista, policial, médico, advogado, juiz, cartorário, professor, comerciante, bancário, né? Mas o Chico escreveu que queria ser feliz. E aí, então, a professora disse que o Chico não tinha entendido a comanda. E o Chico respondeu que a professora ainda que não tinha entendido a vida. Né? Porque é isso que a gente quer aqui. É para isso que a gente está na Terra. Para um dia alcançar a felicidade. Não agora. Porque a felicidade não é deste mundo. Tem um psicólogo, o Maslow, que ele coloca algumas características para a felicidade do ponto de vista terreno. Né? Então ele coloca como se fosse uma pirâmide, que lá embaixo da pirâmide, a base da pirâmide, como se fosse um triângulo, tem as nossas necessidades fisiológicas, que para ser feliz a gente precisa satisfazer o necessário. O livro dos Espíritos, a doutrina também diz isso, a posse do necessário. A gente precisa ter comida, ter remédio, ter o que comer, o que beber, o que, né, do que se tratar. Então, essa é a base. Depois, diz o Maslow que a gente precisa de segurança, ter uma casa para se proteger das intempéries, do sol, da chuva, do frio, do calor excessivo, ter segurança. Depois, ter articulações e integrações sociais, que ele diz o Maslow que ninguém é feliz sozinho, que a gente precisa estar em sociedade, ter grupos sociais. Depois ele diz que depois disso a gente precisa de ser estimado, que a gente precisa gostar das pessoas e as pessoas precisam gostar da gente. E finalmente, lá no topo da pirâmide, ele diz que para ser feliz as pessoas precisam se autorrealizarem. Elas precisam, né, terem os seus sonhos, trabalharem por esses sonhos, alcançarem muitas vezes esses sonhos, né? Então é isso que o psicólogo diz. Está, né? A gente concorda com quase tudo, né? Só que a gente vai mais além aqui, né? A felicidade para a gente ainda vai mais além, porque muitas vezes a gente encontra as pessoas que têm tudo isso. E elas dizem que não são felizes. Numa ocasião, uma moça que eu conheço, ela, na época ela estava casada, o casamento dela não estava muito certo, e ela se dizia muito infeliz. Ela se dizia muito infeliz porque ela não tinha as coisas que ela queria ter, né? Além do relacionamento não ser bom, ela não tinha as coisas materiais, ela não viajava, ela não fazia isso, ela não fazia aquilo, o marido não lhe dava atenção. E ela acabou se separando desse marido. Depois, passado um tempo, né? Ela teve um outro marido, onde ela me disse que agora, tudo que ela queria, ela tinha. O marido lhe dava atenção, que ela tinha as coisas materiais que ela queria, que ela viajava muito, mas que mesmo assim ela não estava feliz, alguma coisa faltava. E por que isso, né? Porque a felicidade não é deste mundo e a felicidade é alguma coisa que vem de dentro. A felicidade, aí a gente vai discordar um pouquinho do Maslow, quando ele diz que a gente tem a necessidade de ser estimado. A felicidade é alguma coisa que vem de dentro de cada um de nós e não depende do outro para a gente ser feliz. A felicidade é alguma coisa que a gente vai adquirir à medida que a gente amar, à medida que a gente estimar. Não precisamos ser amados. Que bom se formos, mas não é necessidade para a nossa felicidade. Né? Então, voltando no tempo, por que a gente tem aflições aqui? Né?
que nós ainda somos espíritos do mundo de provas e expiações. O que são as expiações que a gente tem? As expiações são momentos da vida que vão surgir para que a gente possa reparar alguma coisa errada que a gente fez no passado. São as nossas expiações. Reparar alguma falta. E as provas é aquilo que acontece na escola. Porque a gente só vai deixar de ter aflição, só vai ser feliz quando a gente amar. E para amar, a gente tem que conquistar as virtudes. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu já conquistei tal virtude. Aí vem a prova. Às vezes na escola a gente fala assim, nossa, eu já aprendi a equação de segundo grau, né? Sei quem deve lembrar mais disso, eu lembro porque é minha área é matemática, né? Então, eu já aprendi a equação de segundo grau, né? Porque o professor deu uma, deu duas, deu três atividades com a equação de segundo grau, eu fiz e acertei. Aí, de repente, o professor coloca um desafio e a gente não dá conta. Então, a gente ainda não tinha aprendido a equação de segundo grau. E com as virtudes é a mesma coisa. A gente pensa assim, nossa, eu não era paciente, agora eu sou. Nossa, eu sou uma pessoa tão paciente. De repente acontece um episódio na vida da gente que a gente vê que a gente ainda não é paciente. Comigo aconteceu quando a minha mãe foi acometida pelo Alzheimer, que eu descobri que o portador do Alzheimer ele repete muitas vezes, ele desiste, né? E aí eu vi que eu não tinha a paciência que eu imaginava ter. Outro dia eu fui com uma outra virtude que eu achei que eu tinha conquistado. Eu tinha certeza que o meu autocontrole, que eu não ia dar uma resposta para ninguém. E eu me surpreendi. Outra virtude não conquistada. Então as provas são para isso. São para a gente testar se a gente adquiriu ou não aquela virtude, se a gente evoluiu ou não. Algumas vezes a gente consegue sim passar na prova, outras vezes não. E para a gente, conforme a gente vai vivendo aqui e vai tendo as nossas dores, que não há ninguém aqui sem dores, a gente vai aprendendo, porque as dores têm um efeito terapêutico. É difícil às vezes aceitar isso, né? Mas a dor não é para punir, a dor é para educar. E tanto é para educar que às vezes a gente vê pessoas com dores semelhantes. Um sofre mais que o outro. A gente fala assim, nossa, né? Como que está acontecendo isso com essa pessoa? Está acontecendo uma coisa parecida e a forma de encarar a vida é diferente, né? Me lembro de uma ocasião que uma grande amiga minha, que eu digo assim, né, que a gente até fala, fisicamente ela é japonesa, e a gente fala assim, que a gente foi irmã em outra encarnação, porque a afinidade é muito grande. E ela me ligou para dizer que estava com câncer de mama. E na hora eu me assustei, eu falei, nossa, ela falou, não, só estou te contando, mas não se preocupe, porque vai dar tudo certo. E deu, ela está muito bem até hoje, né? Quantas pessoas, quando tem uma notícia dessa, é uma dor para qualquer um, mas sofrem muito, né? E na nossa casa nós temos os samaritanos de sábado. Quando a gente vai no samaritano, e às vezes a gente vai assim, tá com aquilo na cabeça que aconteceu alguma coisa na casa da gente, e a hora que a gente vai, a gente vê a tristeza daquelas pessoas, o sofrimento numa cama, a gente fica com vergonha de estar muitas vezes reclamando. Então, dores nós temos, sofremos mais ou menos de acordo com o nosso entendimento, mas dores todos nós teremos porque ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos ainda cheios de vícios na busca dessas virtudes.
Por que isso acontece muitas vezes? Por que a gente sofre tanto nessa vida, né? Às vezes a gente diz, nossa, nessa vida eu sofro tanto, né? Porque, embora muitas vezes, até nós, embora espíritas, a gente se esquece dos princípios da nossa doutrina. Então, quando a gente diz que está sofrendo nesta vida, já começamos a falar errado. A gente pode estar sofrendo nesta encarnação. Provavelmente sofremos mais nas anteriores, porque éramos piores do que somos hoje. Mas a gente esquece que nós somos imortais. Então, um dos princípios da doutrina, imortalidade. E muitas vezes a gente se pega assim, achando que a gente é o corpo, né? Ah, porque, nossa, o meu cabelo, né? E aí, como a gente fala do meu cabelo, a gente também fala do meu espírito. Como se eu tivesse um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Olha a diferença. Eu tenho um corpo que nessa reencarnação tem os cabelos louros, os olhos claros, baixinha. Esse é o corpo que eu tenho. Assim como eu tenho o Evangelho aqui segundo o Espiritismo, tenho um celular, tenho uma casa, um carro, eu tenho um corpo. Esse corpo vai para onde nessa encarnação, para onde o meu espírito vai. Nem sempre. Porque quando eu durmo, o corpo fica na cama e eu saio. Esse corpo vai ficar um dia lá no cemitério. Eu não. Vocês não. Então, às vezes a gente diz, nossa, né? Quando a gente é enterrado, né? Que enterrado é o corpo, não é a gente. Então, a gente faz essa confusão. O corpo, na verdade, é mais uma roupa, só que uma roupa que a gente usa a encarnação inteira. E depois a gente vai lá. Então, imortalidade da alma é saber que essa encarnação é só um pedacinho da nossa vida aqui eterna. A nossa vida não começou no berço, não começou quando a gente nasceu. E a nossa vida não vai terminar quando a gente desencarnar. O que começou ali, no momento ali que a gente nasceu ali, esse corpo nasceu, foi o corpo físico, a encarnação começou ali. A nossa oportunidade de evolução numa encarnação começou ali e vai terminar quando a gente desencarnar. Essa oportunidade vai terminar, mas a gente vai continuar. Então essa é uma questão muito importante. Não somos corpos, somos espíritos. Qual que é outra questão que a gente se esquece quando a gente fica desesperado e a gente sofre demais com as nossas dores, né? Vamos sofrer, sim, mas aí vamos sofrer mais ou menos de acordo com o nosso conhecimento. A gente se esquece que a doutrina diz que todos nós seremos felizes. Isso não é uma probabilidade. Eu vou jogar na cena. Será que eu vou ganhar ou não, né? Tem uma probabilidade de milhões de ganhar, né? Eu vou lá comprar 1 quilo de tomates, né? Será que eu vou conseguir, pesar exatamente 1 quilo? É uma probabilidade. Mas a felicidade não é uma probabilidade. A doutrina nos diz que ela é uma certeza. Todos nós aqui seremos felizes um dia. Todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes. Fomos primeiro morar no mundo primitivo. Evoluímos, chegamos no mundo de provas e expiações. Quem sabe, de acordo com as nossas obras, a gente vai conseguir ir para um mundo de transição. Depois, o mundo feliz. E finalmente para o mundo divino. Todos nós um dia iremos para um mundo divino. Só que para alcançar essa felicidade,
eu tenho que amar. E para amar, eu tenho que fazer escolhas. Porque a nossa encarnação aqui, não só a nossa encarnação, mas a nossa vida é feita de escolhas. E no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes aquilo que a gente quer não é o que a gente deveria fazer para evoluir. Quantas vezes a gente tem vontade de falar um monte de coisa para alguém? Esses dias no nosso estudo do Evangelho, uma senhora, já uma senhora com 70 anos, ela disse que alguém fechou ela no trânsito e ela disse que ela teve vontade de descer do carro e não era só brigar com a pessoa, não, ela queria, né? Ela não desceu, claro, né? Mas a filha dela, uma moça, falou para ela não fazer aquilo, mas ela disse que na hora a raiva que ela sentiu foi tão grande que a vontade dela era descer, ir lá brigar, né? Fazer o que. E a filha falou: olha só a espiritualidade que eu me. Ela podia fazer isso? Podia. Devia? Não devia. E a espiritualidade da coloca os anjos. Foi a moça aí, no caso, alertando ela de que ela não podia ir, que ela não devia. Aí ela disse que depois que passou, que ela viu como que ela teria, né, errado se ela tivesse feito aquilo. Então a vida é feita de escolhas e a gente escolhe. Vocês poderiam estar em casa vendo televisão. Vocês poderiam estar na pracinha tomando um lanche. Ou poderiam estar aqui, resolver estar aqui. E a vida toda, inteirinha nossa, é assim. Se a gente for parar para pensar, desde que a gente acorda. Pequenas coisas. Vou tomar leite ou vou tomar café? Ou vou tomar os dois? A gente escolhe. Vou comprar uma roupa. Vou comprar essa ou aquela? A gente escolhe. E muitas vezes as escolhas são difíceis. Quantas de nós mulheres já não fomos comprar sapato e ao invés de comprar um, a gente queria comprar meia dúzia, né? Mas não dava para comprar, tinha que escolher um só. E na nossa vida espiritual também. Para alcançar a felicidade, a gente tem que fazer boas escolhas. Nem sempre o que a gente quer, mas sim o que a gente deve fazer. Então, eu vou vender um carro. Meu carro está com um defeito. Se eu avisar sobre o defeito do meu carro, ele vai desvalorizar em R$ 5.000. A pessoa não vai perceber, o comprador. Falo para ele ou não falo? Escolha minha. Posso não falar? Posso. Quero não falar? Muitas vezes, eu já pensei assim, hoje, tranquilo. Claro que eu falaria, mas em outros tempos você pensa, ele que tem que ver, né? Se ele não vê, às vezes a pessoa não quer falar. Deve. Deve. Se não falar, o que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho mais para evoluir. Posso tratar aquela pessoa que vai fazer faxina na casa da gente. A pessoa está numa dificuldade, está faltando as coisas em casa, e ela precisa, ela não conseguiu. Só que a faxina, não sei quanto está uma faxina aqui em Santa Fé, mas vamos dizer que seja aí 150, 170 reais. Aí a gente sabe que a pessoa está precisando, pode pagar o valor. Mas aí fala assim, eu vou pagar só 100, ela está precisando, e a pessoa já sabe que está precisando. Podemos fazer isso? Podemos. Devemos? Não devemos. Quantas vezes na hora de fazer a sopa do centro, a gente quer ir lá na casa da vizinha, ficar conversando, tricotando, falando de repente das outras vizinhas. Podemos deixar de vir na sopa para ir lá? Podemos? É o que a gente quer. É o que a gente deve? Não é? Então, na vida, quando a gente vai fazer qualquer coisa, né, nas outras encarnações, a gente escolhe. E de acordo com as nossas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, a gente evolui ou não. A gente para ou não.
E aí, para vocês levarem para casa, quantas vezes a gente deixa de fazer boas coisas? Quer dizer, são difíceis, né? Já está acabando de passar pano na casa está limpinha. Chega alguém, né? Colocar o marido chega e vai com o pé sujo, pisando tudo aquilo, né? Claro, a gente não precisa não falar nada, mas será que a gente fala só, fulano, olha, da próxima vez, né, você limpa o pé, eu tiro o sapato, bem calmo assim, né? Porque, olha, né, marcou, vou ter que passar o pano de novo, né? Será que a gente fala assim? Ou será que a gente diz, você não está vendo que eu estava passando o pano? Olha o que você fez, né? São escolhas. E às vezes a gente está tão acostumado nessa vida de provas, expiações, espíritos viciosos, que a gente nem para pensar. É o que acontece. São as nossas provas e a gente tem que cair e levantar de novo, né? Parar e pensar. Bom, posso, Deus. E aí, nesse momento, a gente se esquece, né? Quando a gente briga com as pessoas, que as pessoas são mais importantes que as coisas. Eu vi isso um dia de um trabalhador lá na nossa casa, né? Eu sou do Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores, e eu nunca mais esqueci. Às vezes a gente não acha assim, mas ele diz bem assim, as pessoas são mais importantes que as coisas. E o que a gente valoriza mais? Outras vezes a gente vai sair de manhã com uma camisa branca, senta para tomar café, alguém derruba uma xícara de café naquela camisa branquinha da gente. A gente pode brigar com a pessoa que derrubou, lá que estragou o dia. A gente pode tentar limpar, a gente vai resolver, nós podemos tentar limpar, ou a gente pode ir lá e trocar de roupa. Está tudo bem, é só uma camisa. O que a gente faz? São escolhas. E são essas escolhas que vão nos levar para a perfeição. Sim, é só isso, mas é aí que a gente cai. É chegar no trabalho e dar um bom dia com um sorriso, desejando que aquelas pessoas tenham realmente um bom dia. Muitos de nós chegam no trabalho e nem olha para quem está do lado. A gente nem sabe, a pessoa faltou lá uma semana, estava doente, você nem olhou que a pessoa voltou. Então, o que nós estamos fazendo da nossa oportunidade aqui? Estamos aí encarando as nossas aflições como oportunidades de crescimento, porque o capítulo diz: bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque estão tendo a oportunidade de corrigir isso e de vir no futuro não ter mais aflições. Por isso que bem-aventurados. Só que ao invés de aproveitar essa oportunidade, a gente pode vir aqui só reclamar e não fazer nada. Aí a gente vai demorar mais para ser bem-aventurado. Faz tempo, algum tempo que eu não vou no Samaritano, por conta de outros compromissos que eu não consigo ir, mas dois casos que me chamaram a atenção uma vez que eu ia. Tinha dois rapazes, os dois tinham sofrido acidente. Um rapaz revoltadíssimo, porque estava numa cama já há alguns anos. Eu acho que depois ele até dispensou a visita do samaritano. Ele sofria demais com aquela dor que lhe foi imposta. O outro está acamado até hoje, já deve fazer uns 10 anos. Agradeci, diz que como ele morava, né, ele deixou a família em Jales, ele foi para São Paulo, Rio de Janeiro, não sei. E lá diz que a vida dele, ele tomou um rumo de uma vida bem desregrada. Então, que ele agradecia, acho que foi um AVC, alguma coisa que deu nele, porque senão, se ele estivesse lá, ou ele já teria desencarnado, ou estaria numa situação muito pior. E até hoje esse moço fala isso. O AVC veio para ajudar. Então, esse moço encarou a dor, claro que é difícil fazer isso, mas a dor como uma oportunidade de refletir sobre a vida.
É um rapaz muito pobre, que a casa ajuda, até com cesta, família, né? Mas é um rapaz grato pela oportunidade. Então, às vezes, as nossas aflições são para a gente pensar. Bem-aventurados, felizes os aflitos, porque estão tendo essa oportunidade. Então, nós falamos aqui já hoje dois princípios da doutrina espírita, né? Na verdade, foi o que Jesus veio falar, mas a doutrina, através de Kardec, né, o consolador, veio depois explicar isso para a gente, que é a imortalidade da alma, a felicidade e o outro princípio que nós estamos falando, mas não falamos dele como princípio. A parte metodológica. O que a gente aprende? O que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. Só assim a gente vai ser feliz. Aí a doutrina vem e nos mostra que existe uma metodologia para isso. A metodologia se chama reencarnação. A gente vem uma vida, aprende um pouquinho. Volta lá, vê os erros que aconteceu, o que fez, e volta aqui para espiar e para provar. E vai ou não aproveitando esta reencarnação. Vai ou não fazendo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente veio aqui fazer. O Jerônimo Mendonça, você já deve ter ouvido falar, é um senhor acamado, né? Ele até tem uma vida assim, muito bonita, né? Dedicada ao Espiritismo. E ele diz que a felicidade é como se fosse um edifício. Um edifício de vários andares. E ela está lá na cobertura, lá no último. Só que para chegar na cobertura, você tem que primeiro conhecer todos os andares inferiores. Aí ele vai colocando as virtudes. Primeiro andar a paciência, no segundo a tolerância, no terceiro aquele, né? Só assim. E quantas vezes a gente acha que já fez muito, né? Alguém bate na porta da casa da gente e pede um prato de comida, a gente leva o prato de comida e acha que já fez muito. Fizemos não. É o momento da gente agradecer. Que bom que eu tenho um prato de comida para ofertar. E não olhar aquela pessoa que está pedindo na porta. Ai, toma logo, leva logo. Olhá-la como um irmão. E pensar o quão sofrível deve ter sido para ela tocar a campainha da nossa casa e pedir um prato de comida. Se coloquem no lugar dela. Se vocês tivessem que apertar uma campainha e pedir um prato de comida. É humilhante já. Esse nosso irmão não precisa que a gente vá lá com aquele prato de comida e falar, está aqui para ir embora logo. Junto com o prato de comida, ele pode receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como tem um moço lá na nossa casa que diz que junto com a comida ele dá uma mensagem. Essa que a gente tem no centro, que a gente... Deixa eu ver quanto tempo eu falei, que o professor fala muito, né, às vezes, né? Sou professora de formação, então a gente é acostumado a falar. José, quanto tempo? Mais uns 5 minutos, tá? Então, é isso, é fazer com amor. Não é simplesmente fazer. Caridade é fazer com amor. Então, é levar o prato de comida com amor. É escolher levar com amor. Mas vai falar, bom, bem na hora da minha novela. Não, meu irmão. Eu queria ver a novela, mas é meu irmão. Chega lá e diz, boa noite, meu irmão. Dá um prato de comida para ele.
e desejo que aquela comida lhe faça muito bem. É esse o nosso desafio, é fazer o que tiver sendo que ser feito com amor. O nosso diretor de doutrina conta que uma vez ele estava numa casa, ele foi fazer uma visita dessas do samaritano, e a vizinha veio no muro e pediu para a mulher dessa casa que ele estava 1 litro de óleo. E essa mulher foi lá dentro, pegou o vidro de óleo que estava na cozinha lá, despejou no copo, veio até o muro e falou para a vizinha que ela não tinha 1 litro para emprestar, que ela só tinha um aberto, mas que aquele um ela ia dividir com ela. Isso é caridade. Ela tirou daquilo que ela praticamente não tem. A gente, para dar um prato de comida, a gente não precisa fazer isso. O que a gente faça com amor. Porque o que vai nos mudar já está bom, se antes a gente não fazia. Porque existia um tempo aí que a pessoa pediu um prato de comida, às vezes a gente nem abria a porta da casa para ir lá. Hoje a gente vai. Mas a gente precisa chegar num ponto que a gente vá com amor. Aí são as nossas escolhas. É escolher mesmo amar. São as nossas escolhas. O Chico, provavelmente, quase tudo que ele fazia por amor. Ele não fazia, tenho que fazer, vou fazer. Saía no Natal, ia tomar café com as pessoas, porque é isso que muda o nosso sentimento. E à medida que o nosso sentimento muda, é que a gente ama. Só assim a gente vai conseguir. Então, bem-aventurados os aflitos, porque estão tendo a oportunidade de aprender a amar. Estão tendo a oportunidade bendita da reencarnação para começar de onde parou, corrigir aquilo que fez de errado, reparar o mal que pode ter feito por um irmão, treinar suas virtudes, e só seremos bem-aventurados se aproveitarmos. E quando a gente pensa, né, que levar um prato de comida já é muito, tem uma historinha do Chico também, que a mulher, o marido desencarnou. Então ela chegou lá e disse assim ao Chico: ai, Chico, olha só, fulano desencarnou, né? Agora estou livre dele, porque foi um casamento tão difícil, né, Chico? Você sabe, né? Você que acompanhou, tá? Então agora eu estou livre. Aí o Chico falou: minha filha, mas a espiritualidade está dizendo que na próxima você volta com ele de novo. Podia até não ser como marido, né? Mas ia voltar. E ela falou: Chico, mas por que você não me falou isso antes? Porque você falou que, né, a gente tinha aí, né, que ficar junto, estava na nossa programação. Se eu soubesse que eu ia voltar com ele de novo, eu tinha preparado, Chico. Eu tolerei aquele homem a minha vida inteira. Para você falar agora que eu vou voltar com ele? Aí o Chico falou: pois é, minha filha, mas já está bom. Você não suportava ele no passado. Agora você já tolera. Já evoluiu, já está bom. Só que o nosso desafio é amar. Então, na próxima ou nas próximas, vocês voltam juntos para aprender a amar. Olha como a lei divina é maravilhosa. Ela não suportava, tolerou, vai vir para aprender a amar. A hora que estiver amando, não quer mais ficar longe. E quem não quer ficar perto de quem ama? É como muitas vezes a gente fala: nossa, aquela pessoa, né, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, não sei, não estava muito certo, né? Mas às vezes, o que acontece, né? A gente olha a criança, ai, que bonitinho e tal. Se a gente for ver, às vezes era inimigo do passado. E a gente vai cuidando, vai vendo, alguém também fez isso com a gente, cuidou da gente. Quando a gente vê, a gente está amando. E quando a gente ama, a gente quer ficar perto. Então, esse é o nosso desafio.
E a espiritualidade vai então nos colocando em cada reencarnação para a gente fazer isso. Então, a gente tem materialmente tudo que precisa para evoluir. Se o outro tem mais do que eu, é porque ele precisa daquele mais, eu preciso do que eu tenho. A gente está com as pessoas certas para a nossa evolução. Então, já tudo certo ali para a gente evoluir. Vai depender só das nossas escolhas. A espiritualidade já organizou tudo para a gente. Nós é que vamos escolher ou não. Então, que a gente saiba, mesmo com as nossas dificuldades, né? Aproveitar a nossa encarnação aqui na Terra, sabendo que a gente vai ter sim aflições, porque elas fazem parte do nosso estado evolutivo, de espíritos ainda imperfeitos. Neste mundo tereis aflições, mas que a gente se console através da doutrina que é consoladora e da graça de Jesus. Tereis aflições, a felicidade não é deste mundo, então existe felicidade. Esse é um consolo. Então, naqueles momentos de tristeza, que às vezes a gente fica meio triste ou meio deprimido, que a gente se lembre disso. Nesse momento eu estou assim, mas há um consolo. Esse momento, essa encarnação é só um pedaço da minha vida e tudo vai melhorar. Tudo passa. Os momentos bons nessa terra e os momentos ruins também. E um dia vai melhorar cada vez mais. Então, isso nos dê força, a confiança de que tudo vai melhorar a partir das nossas escolhas. Que Jesus nos abençoe.